Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a Obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com Frei Gilson inclusive, também Frei Gilson, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por $2.480, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda. Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de R$10.000, 25 parcelas de R$400. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flow vai estar lá também gravando o Santo Flow na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a Obra de Maria. Entre em contato, está tudo aqui, WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do Artesanato Costa. E neste tempo forte da Quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos Arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado. Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Zulene Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro, Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu descerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria estar com você aqui, mais uma vez, para mais uma produção do nosso Santo Flow. Sinta-se muito acolhido, muito acolhida nessa conversa de hoje, diretamente aqui do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, que nos acolhe aqui nesse estúdio hoje, que é o estúdio temporário. Em breve estaremos aí mostrando para você o nosso estúdio definitivo do Santo Flow. Olha, eu queria convidar você a sentar hoje aqui nessa mesa para uma conversa muito especial. Muitas pessoas já pediam a presença do convidado de hoje, já falavam, já indicavam, e pela providência de Deus, hoje chegou o dia da nossa conversa.
suas homilias, suas reflexões, suas colocações se espalharam na internet, através do YouTube e tantas outras plataformas. Muitas vezes, palavras que nos alertam, outras com muita firmeza nos levam para o caminho correto. Olha só, quem nós estamos recebendo hoje aqui no Santo Flow, é com muita alegria que nós recebemos hoje o Padre Renato Leite. Sua bênção, seja bem-vindo ao Santo Flow. Que alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Guto, e eu quero também saudar os que estão nos assistindo, não é? Com a paz e a alegria de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da Santíssima Virgem Maria. Pois é. Eu fiquei olhando assim as homilias, nossa, esse padre é meio bravo, né? Será? Como? Mas é uma simpatia, um amor de pessoa, né, amor? Agora, a maioria das pessoas fazem esse pré-julgamento, às vezes, quando vê. Sim. Elas têm essa, por causa das pregações. Mas na hora da pregação é sim, diferente. Sim. A gente tem que ser um cordeiro no trato e um leão no púlpito, né? Que maravilha! As pessoas perguntam muito, e eu vejo que no Google é uma busca recorrente sobre isso. Onde que o padre celebra? Qual que é a paróquia dele? De onde que veio esse padre? Apareceu assim no YouTube? Onde é essa igreja bonita que ele celebra com casula romana e tal? Como que é hoje a realidade do padre Renato Leite, para o pessoal ficar bem situado, né? Então, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer estas coisas, a pregação e o ensino se projetarem pela internet. Isto foi uma iniciativa dos rapazes da nossa congregação mariana. A paróquia tem uma congregação mariana, certo, chamada Congregação Mariana da Imaculada Conceição de Maria Santíssima em São José. Eles tomaram esta iniciativa, certo, de começarem a gravar os sermões, as pregações, as homilias da missa tradicional e publicarem estas pregações. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a descobrir e a divulgar outras plataformas, outros sites começaram a copiar, não é? E a transmitir também estas pregações. Alguns começaram a fazer pequenos cortes destas partes mais incisivas, né? Mais eloquentes, e publicarem. Eu fui informado e depois acabei descobrindo que até um ou outro site de igreja evangélica achou interessante e publicou esses pequenos cortes. Sim. Então, assim fomos crescendo e penso que tem sido um serviço válido, sobretudo para quem está mais distante, às vezes não dispõe das melhores fontes de formação e informação. No caso, atualmente, o senhor é padre na Diocese de Santo Amaro? Sim, eu sou padre da diocese, do clero secular da Diocese de Santo Amaro, pároco da paróquia Rainha Santa Isabel de Portugal, ao lado do Autódromo de Interlagos, e temos aí, e celebramos, além da paróquia, temos a missa tradicional, a missa antiga, em latim, sim, celebrada aos domingos, ao meio-dia, na Capela da Santa Casa de Santo Amaro. Então, na paróquia, o senhor celebra normalmente. Normalmente, sim. O rito atual. Né? Sim. E ao meio-dia, aos domingos, lá na Capela da Santa Casa aqui em Santo Amaro. Sim. Ao lado de Interlagos, fica próximo mesmo à paróquia? Portão G do autódromo. Olha só que coisa. Bem do lado. Mas quando tem evento, corrida, não atrapalha alguma coisa? Sim, temos este incômodo por causa daqueles bloqueios que são feitos por causa do trânsito, certo, e do movimento dos helicópteros. Isso nos atrapalha bastante. Mas enfim, vamos... Mas as pessoas do evento vão à missa, não? Não. Pouco, né? Até porque ficamos isolados, não é? Eles põem aquelas grades que isolam, então as pessoas só podem circular pelos espaços demarcados pelas grades, não tem liberdade para ficar saindo. O senhor falou a padroeira, como chama? Rainha Santa Isabel de Portugal. Olha, não entendi. Padroeira? Sim, porque a comunidade de onde surgiu a paróquia foi fundada, estava na fundação um grupo de portugueses, certo, que fundou a comunidade da qual depois se originou a paróquia. Por isso ela tem esse nome, Rainha Santa Isabel de Portugal.
Mas eu não sabia que poderia ser a padroeira da paróquia ou o nome da paróquia. Como que é? Não, o nome da paróquia é o nome da padroeira da paróquia, Rainha Santa Isabel de Portugal. Ah, Rainha Santa Isabel de Portugal. Ah, tá. Nossa, mas aqui me parece que eu tô meio com ignorância. Mas Santa Isabel de Portugal. Sim. Tá, vamos lá, vamos situar essa Isabel aí, quem que é? Porque Sim, eu nós não temos conhecia. Santa Isabel, nós temos Muitas, muitas santas internacionais É isso. titulando nossas paróquias, não é? Certo. Santa Catarina de Alexandria, Santa Isabel E da qual que é Hungria. a história dessa daí, da Isabel? Santa Isabel, ela viveu praticamente no final da Idade Média e foi uma rainha católica exemplar. Olha. E eu diria o destaque dela foi uma vida altamente mística, de uma intensa vida de oração, ligada aos problemas sérios do reino, porque o filho dela, Dom Afonso, tinha pressa de assumir o trono e não estava disposto a esperar a morte do pai, Dom Dinis. Então, mais de uma vez, declarou guerra ao pai. Juntou exército de mercenários para fazer guerra ao pai, e Santa Isabel sempre interveio para evitar esse tipo de problema. Ela salvou Portugal de guerras civis mais de uma vez, provavelmente 3 vezes. Sem contar a sua denodada dedicação aos pobres, e aos pobres mais pobres do seu tempo, que eram os leprosos. Ela cuidava pessoalmente dos leprosos. Pessoalmente. Pessoalmente. Ela fazia os curativos, e com essa dedicação, às vezes com o extremo de beijar as feridas, obtinha a cura, o milagre de cura dos leprosos. Que coisa linda. Pois é, uma mulher exemplar, de muitas virtudes. Os papas se consultavam com ela a respeito de problemas no conjunto da cristandade, né, dos países católicos. Sim. Que formavam a cristandade europeia. Maravilhosa, sobretudo. É a vida de alguém, é uma vida que merece ser conhecida, admirada e imitada. Que coisa. Ela completa a sua condição real não lhe impediu de viver uma vida de completo despojamento e de serviço aos mais necessitados. Ela estava ligada ao movimento franciscano, de modo particular às Clarissas, não é? As irmãs Clarissas em Portugal, e ao morrer Dom Dinis, ela tirou ela tirou os trajes reais e vestiu o hábito das Clarissas. Olha. Só não renunciou ao trono de vez para manter o controle da situação e não deixar Portugal se perder no meio de tantos conflitos e interesses. E eu procurando, porque eu vi a imagem por trás do senhor nas homilias, e mas Santa Clara, quem que é a padroeira? E agora já sei, já até a história um pouco. Já Rainha conheci. Santa Isabel. Mas sim. O senhor é natural de onde? Eu sou natural aqui de São Paulo, eu nasci na Moca. Ah, tá. Já nasce numa família católica? Sim, graças a Deus, graças a Deus. Aquela região onde eu nasci é conhecida hoje como o leste europeu, não é? Porque nós temos muitas comunidades que migraram para lá, sobretudo os italianos. Então nós temos italianos, ucranianos, russos, húngaros. Então nós tínhamos na paróquia, na época, a missa celebrada na língua portuguesa e uma missa celebrada em lituano. Olha que coisa. Sim. Mas quantos irmãos que o senhor tem? Eu tenho 2 irmãs mais novas que eu. Ah, sim. Como que foi o início da vida, padre? Já como pequenininho pensava em ser padre? Como que foi a infância e a adolescência aí do padre Renato? Então, veja, eu fiquei muito impressionado porque nós no Brasil não temos a noção do que foi a vida na Europa com as 2 guerras e depois com a questão do comunismo. E por força das circunstâncias, não, mas por causa a providência divina me colocou ali em contato com estes homens, estes sacerdotes. Eu conheci praticamente 6 sacerdotes lituanos. Todos eles tinham sido prisioneiros na União Soviética, por serem católicos, e outros por serem padres mesmo.
E sofreram muito. Por exemplo, o meu vigário, o pároco, o Padre José, tinha sido escravo cozinheiro de um navio da Marinha Soviética. Olha só. Então, e quando eu tive contato e vi estes homens que não se conhecem, não se tem, não é? A gente vê estes heroicismos artificiais só nos heróis de desenho animado. Mas quando eu vi heróis vivos, eu disse, eu quero ser um homem assim. Eu quero ser um homem assim. Olha. Então, já com 8, 9 anos, eu tinha decidido ser padre. De lá para cá, foi isso que eu vivi. Eu não conheci outro tipo de vida, a não ser esta direcionada para o sacerdócio católico. O que era que eles contavam que hoje, já depois de tanto tempo, ainda marca a vida do senhor, né? Eles contavam a fome, contavam sobre fome, sobre frio. Um dos padres com quem eu convivi foi deportado para a Sibéria, enfrentou invernos de 50, 60 graus abaixo de zero. Meu Deus do céu. Olha aí, dá certo, filha? 50, 60 graus abaixo de zero. Na Sibéria, não é? Porque havia uma política a política soviética era o seguinte, era decepar as lideranças sociais nos países ocupados, que estavam sob a cortina debaixo da cortina atrás da cortina de ferro. Sim. Era tirar as lideranças, principalmente as lideranças locais, que era dos bispos e dos padres, sim, né? Isso sempre os comunistas sempre fazem isso. E depois então deslocar as populações originais e colocar russos no lugar. Entendi. Para desestabilizar estes povos que estavam sob o domínio do Partido Comunista. Então eu não aprendi isso de livros. É o que eu ia falar agora. Eu aprendi isso das vítimas. É o que eu ia falar. Às vezes a gente chega a assistir um vídeo, às vezes o senhor falando um pouco ali sobre o comunismo, trazendo algumas considerações, e é de alguém que ouviu de vítimas, mas tem uma frase que se fala muito por aí. Mas o comunismo daquela época não é bem aquele que se fala hoje, né? Hoje é mais algo voltado ao social e tudo, né? E até que ponto que isso tem sentido pensar dessa forma, na opinião do senhor? Olha, o marxismo, como nós o conhecemos agora, ele é adaptável, não é? Porque ele tem um braço cultural. É chamado marxismo cultural. Uhum. Ele tem um braço cultural, então ele procura se infiltrar nas diversas expressões culturais para fazer prevalecer esse tipo de pensamento, que é essencialmente ateu, materialista, não é? E que tem na mentira e no ódio e na força bruta suas ferramentas mais eficazes para se impor. Uhum. Compreende? Uhum. Enfim, nós estamos longe disso. Ele pode ter mudado de roupagem, mas ele é sempre o mesmo. Os princípios são sempre os mesmos. Então, como o proletariado propriamente dito não se entusiasmou muito pelas ideias revolucionárias, mas mais pelas facilidades e as mordomias do capitalismo, então agora as outras minorias são as árvores, os animais, entendeu? Estas minorias sociais, os negros, mulheres em situação de vulnerabilidade, os LGBTs. Então agora, através desses grupos que muitas vezes manobrados, manipulados, não é? Porque afinal de contas, se um homossexual não pensa propriamente conforme a agenda de esquerda, ele já não é
propriamente alguém que será defendido ou considerado como digno de atenção por estes grupos todos que manobram e manipulam minorias. Então precisa se tomar cuidado. Por isso que eu falo, a informação é muito importante. E o pior de tudo isso, né, na minha época também, é o fato de parte do clero, influenciado pela teologia da libertação, defender estas posições. Mas quando o senhor entrou no seminário, vamos lá, vamos trazer ali a experiência do padre Renato, que escuta dos padres tudo isso, entra no seminário e, pelos cálculos aqui que eu estou fazendo na minha mente, naqueles anos que o senhor entra no seminário, talvez anos que tem bastante presente a teologia da libertação na própria formação. E como que foi passar por tudo isso, depois de ter escutado tanta coisa, ou o senhor foi realmente formar um pouco aquilo que hoje o senhor externa, já depois de sacerdote? A experiência do Salmo alienus sum e domus matrimé. Eu era um estrangeiro, fui um estranho dentro da minha própria casa. Tá tudo certo por aí? Graças a Deus. Então, um estranho dentro da própria casa? Sim, mas não apenas eu. Eu tive a primeira parte da minha formação para o sacerdócio foi aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no auge da teologia da libertação, infelizmente, quando a igreja, do ponto de vista dos seus princípios, da sua doutrina, era demolida a marretadas. E no lugar dos princípios católicos propriamente ditos, inclusive aqueles que deveriam nortear a reflexão social e política, eram substituídos por essas ideias revolucionárias da teologia da libertação. E ali passou por tudo isso. Sim. O senhor mais silenciava ou chegava a bater de frente? As pessoas não havia. Isso eu tenho que dizer. A gente estava num ambiente hostil, mas eu não fui desrespeitado propriamente, não é hostilizado de modo direto. Mas aquelas o que se escutava era. Mas aquelas não eram as ideias que eu havia aprendido desde criança, sobretudo naquele ambiente católico, genuinamente católico, de onde eu vinha. Praticamente era, quando eu me deparei, eu me dei conta, eu estou em outra religião, isso aqui não é mais a religião católica. Uhum. Compreende bem? Então este é um processo que já vinha, inclusive foi anterior ao Concílio Vaticano II, depois na década de 70 teve um ápice, né? um pico, e que continua ainda. Muitos estão convencidos exatamente que o socialismo é a melhor saída. E este socialismo mal disfarçado, não é, de fé, de cristianismo, que é aquele proposto pela teologia da libertação, não é, que é uma heresia, evidente, não passa de um milenarismo, né, que promete o que preconiza a teologia da libertação? O reino de Deus no mundo. Uhum. O estabelecimento de uma realidade social, política e econômica, de igualdade e fraternidade, compreende bem? Prescindindo da graça. Como é que homens feridos pelo pecado podem estabelecer por si sós, por si mesmos, o reino de Deus na terra? Isso é uma loucura. Então, milenarismo, um milenarismo. Agora, o senhor já se ordena aqui na Diocese de Santo Amaro? Não, eu fui ordenado na Arquidiocese de Aparecida. Eu fiz meus estudos teológicos lá. Tá. Fui ordenado por Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, na época arcebispo de Aparecida. Certo. Sempre como padre diocesano? Sempre como padre diocesano. E aí depois de um tempo é que vem aqui para Santo Amaro? Sim, aí a convite de Dom Fernando vim ajudar aqui, porque a diocese estava ainda em formação, havia o seminário se formando, ele precisava de padres para ajudar. Então, como professor também? Para acompanhar na formação, para ajudar, também como professor eu vim dar uma mão. Aí ficou até hoje a mão. Sim, a mão está dada. Agora as duas.
Agora As duas não mãos teve jeito. ficarão dadas. Mas que maravilha. Olha, pessoal, hoje a conversa está sendo muito boa. Daqui a pouquinho eu quero aproveitar aqui e agradecer a você que está conosco. Coloca aí nos comentários o que é que você está achando aqui da nossa conversa. Vai mandando para todo mundo, dizendo: Padre Renato Leite está no Santo Flow hoje. E a conversa hoje, com certeza, sempre uma conversa muito boa. Algumas pessoas chegam acabam linkando a figura do senhor com algumas organizações mais tradicionais. Algumas pessoas acabam linkando, porque o senhor celebra no rito antigo a questão da fraternidade de São Pio X, mas já houve alguma ligação, não? Olha, eu conheço os padres, sou amigo deles, não tenho nenhuma ligação, mas com relação à fraternidade de São Pio X e o seu fundador, Dom Marcel Lefebvre, que dizia que a Igreja, e ele procurou inclusive alertar o Papa Paulo VI a respeito do que viria no futuro, eu não posso concluir outra coisa a não ser que ele tinha razão, porque ele dizia: nós vamos passar do liberalismo para a apostasia. E os fatos não o desmentiram até hoje, infelizmente, né? Os fatos não o desmentiram. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho deles, porque de qualquer modo, realmente, eles procuram salvar aquilo que é genuinamente católico e que não passou por estas deformações. Não é? Que deformações doutrinais que debilitaram a fé e o culto. A fé e o culto. Então, quando às vezes algum fiel me procura dizendo: Padre, a gente vai numa missa e não sabe se está num culto protestante, num culto pentecostal, eu falo: eu entendo, eu compreendo perfeitamente. Porque tal fé, tal missa, tal fé. Então não se pode considerar que não houve nenhum tipo de agressão deliberada ao depósito da fé, não é? Algumas questões foram colocadas no limbo, na sombra, outras foram negadas e outras foram deturpadas. Compreende? Então você vê, até você pode verificar isso pelo que os padres dizem, por aquilo que os padres ensinam. É só consultar aí, né, as opiniões dos padres na internet e depois cotejá-las com aquilo que a Igreja ensina, sobretudo no catecismo. Aí nós vamos ter uma série de dificuldades. E a parte mais sensível, que mais padece com isso, é o povo fiel, que tem direito e espera receber dos sacerdotes a reta doutrina. Porque se trata aqui, meu caro, da salvação das almas, né? Se trata aqui daquilo que salva. Quando falamos de doutrina, fé e liturgia, nós estamos falando efetivamente das coisas que salvam as almas. Mas se como foi ventilado há uns anos atrás, aqui não existe mais inferno, e que a morte de Cristo não é uma morte vicária nem expiatória, que o que salva não é o sangue de Cristo, mas é o amor de Deus, então tudo começou a como que derreter, perder seu sentido, sua força. Por isso muitos padres e bispos se veem na obrigação de reinventar a liturgia, de reinventar o sacerdócio, de ressignificar a própria igreja. Isso é muito grave. Então os fiéis ficam privados destes meios que salvam. Lhes é oferecido um pábulo, um alimento que não é propriamente o que vem da mesa da igreja, né? Não vem mais da mesa da igreja, da seara da igreja católica, mas é algo estranho, diferente, às vezes tóxico. Compreende? Compreendo. Então eu penso que a maior urgência que nós teríamos seria essa de voltarmos às fontes da fé, não é? De todos professarmos novamente a fé católica na sua integridade.
Compreende bem? Sobretudo na existência do inferno. Porque meu querido, se ninguém se condena, se o ser humano é salvo em virtude de sua dignidade, o que salva o ser humano é só o fato dele ser humano e mais nada. O que é que estamos fazendo? Qual é o sentido dos evangelhos, da igreja, dos sacramentos, da penitência? Isso vai tudo para o mundo, para o universo do simbólico e do sentimento. Não é? Aí nós confirmamos aquela ideia absurda de que a religião é uma emanação da alma, é um sentimento. Compreende bem? Que não cabe no debate do que é verdadeiro ou falso. Porque o que pode ser, do ponto de vista religioso, falso para você, pode ser verdadeiro para mim. Agora, se houve uma revelação, se Deus de fato se revelou, e é assim que nós cremos, que houve uma revelação efetiva, não é? E que ela está consignada nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, e a igreja depositária, não é, fiadora dessa revelação, deve guardá-la e ensiná-la. Então a coisa é diferente. A coisa tem outra está em outro patamar, em outro nível. Olha só, nós vamos entrar em alguns assuntos. Eu tenho uma curiosidade aqui. O senhor disse que decidiu aos 9, 10 anos já ser padre. Sim. Não é? E como que foi todo o processo de juventude até entrar no seminário, no sentido de que fontes que o senhor foi bebendo para formar dentro de si uma fé tão robusta, tão firme, né? E tão centrada naquilo que é o sumo ali da vida e da doutrina da igreja? Então, em primeiro lugar... Porque geralmente o jovem vai para um movimento, para alguma coisa, né? Para ajudar... Olha aqui, o primeiro foi o contato com os padres. Depois eu ainda, criança, adolescente, entrei na Legião de Maria. Olha. Fui legionário de Nossa Senhora. Agora sou congregado mariano. Mas fui legionário de Nossa Senhora. E eu ainda tive acesso a bons textos, a bons livros. E a bons fiéis católicos que me ajudaram muito. Fiéis que ainda guardavam muito aquele sensus fidei, não é? Aquele sensus fidei que os fiéis, os bons católicos têm, que me ajudou muito, não é? Nós nos reuníamos para rezar terço juntos, para estudar o Evangelho juntos, não é? Que eles formávamos grupos bíblicos para estudar. Então isso me ajudou bastante a me preservar. Eu lamento que muitos não tiveram esta sorte, porque vieram de ambientes no qual a corrupção já estava em estado avançado. Mas quando o senhor fala, por exemplo, a corrupção está em estado avançado, o quanto que isso pesa na vida do senhor, de às vezes muitas críticas e de pessoas, o que é que esse padre está falando? Porque considera-se que o discurso que o senhor traz por trás de tudo isso não é o da maioria. Eu não me preocupo com isso, não é? O critério católico diz que o número não faz a verdade. Quem diz que o número faz a verdade é a democracia. Não é verdade? Onde que a maior... Quem disse que o número faz a verdade foi a democracia. Sim. Na democracia o número faz a verdade. Compreende bem? Então, com relação a estas questões, eu absolutamente não tenho a menor preocupação, porque eu sei que eu tenho por trás de mim o magistério infalível da igreja. Quando alguém chega, quando alguém chega com um questionamento, normalmente eu sou muito respeitado. Não tenho nenhum problema, sobretudo com os meus irmãos sacerdotes e com os bispos. Nunca ninguém chegou para mim. Eu só ouvi uma vez dizendo, alguém disse que falou que o padre Renato tinha ideias pré-conciliares. Pré-conciliares, está bem, enfim, tudo bem. Foi essa crítica que eu ouvi. Mas eu estou disposto, se alguém não está... É só me mostrar no conjunto do que a igreja acredita onde é que eu estou errando. E eu me penitencio.
Compreende bem? Agora, do ponto de vista das opiniões, enfim, não compreender, não posso aderir à maioria, porque só na democracia a maioria faz a verdade, né? O número faz a verdade. Acho que, se não me engano, é Santo Atanásio que diz: se o mundo estiver contra a verdade, eu estou contra o mundo. Olha aí. Então. Nós precisamos, então, ainda mais agora, na atual circunstância e próximos do sínodo, da sinodalidade. Sínodo da sinodalidade. Sinodalidade, um termo que não existe nem na tradição teológica, nem nos próprios documentos do Concílio Vaticano II. Se nós não tivermos clareza da fé, nós vamos aceitar qualquer coisa. Inclusive que se instale uma outra igreja nas estruturas da Igreja Católica Romana. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero trazer aqui uma lembrança aqui para o Padre Renato Leite, para ele levar e lembrar também do Santo Flow. Primeiro, um presentinho aqui da minha biblioteca católica, que aí está movimentando o Brasil, num movimento chamado Movimentando o Brasil, num trabalho chamado Consagre-se. O senhor pode abrir, fique à vontade. Você que deseja ser membro da minha biblioteca católica, fique à vontade. O QR Code está aqui, o link vai estar na descrição também. Pode ser um membro do plano anual, mensal, receber aí o box da MBC todos os meses. Vamos ver o que é que tem aí para o senhor hoje aí. Fique à vontade aí para abrir. Pode trazer aqui o papelzinho, que eu já me ajeito aqui. Muito bonito. Olha, essa versão eu acho que o senhor não tinha ainda, Tratado né? da Verdadeira... Não, essa versão eu não tenho. Essa versão ainda não. Aqui, muito bonito. Uma versão belíssima e que eu acho interessante, porque às vezes o tratado, a maioria das vezes, não é, padre? É um tratado a metade disso daí, o tamanho, né? Sim. Então, com uma letra maior, a pessoa quer fazer uma leitura grifando, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí tá aí o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Fique à vontade. E também você pode fazer parte desse plano, desse clube de livros, o maior clube de livros católicos do Brasil, que é a MBC. Tá certo? E vou trazer também aqui um outro presente aqui que eu na minha casa, viu, pai? A correntinha. Aí veio a cadeia. corrente. Eu na minha casa tenho, na hora que eu vou rezar com a minha família ou sozinho, é um hábito meu. Eu gosto muito de utilizar incenso católico, não é? Que as pessoas precisam entender, e a maioria já sabe, que não é só na igreja aqui. Você pode também na sua casa, né? Aquela fumaça que simboliza a nossa oração. O que não pode? É aquele da varetinha que fica um gordinho segurando. Aquele ali não é bom não, né, padre? Aquele incenso da varetinha que fica um gordinho segurando. Você sabe quem é esse gordinho, não? Sim, mas não posso falar. Senão você vai ter problemas. Tá bom. Mas aqui eu trouxe um incenso muito bem preparado pela Milagros. A Milagros tem excelência na fabricação de incensos católicos. E aqui tem um kit que eu vou entregar aqui para o Padre Renato Leite levar para casa, que é o kit Incenso Litúrgico São Miguel Arcanjo. O senhor pode abrir aí, ficar à vontade. Sim. Já vem aí um incensário de uso pessoal. Vem eu acredito que vem aí um incenso, não chama um pegadorzinho, tem um nome bonito que chama, e tem um carvão de acendimento rápido. Sim. Também. Já bem perfumado. Bem perfumado, né? Sim. De longe, deixa eu guardar aqui para o senhor. E a gente agradece a Milagros. O incenso na liturgia é algo muito bonito, que ajuda a bom, rezar, sim. Não é, padre? Pois é, mas é para incensar, não se incensar. Isso. É para incensar e não se incensar. Tá bom. O se incensar é outra coisa. É outra coisa. Tá né? bom. Que bom. Olha, agora, em muitas das pregações que o senhor faz, o senhor traz ali uma conotação de fim dos tempos, de cuidado, prepare-se, como que está a sua vida, não é? E tudo, né? O padre Duarte Lara também veio aqui há um tempo atrás. Ele usa um pouco a palavra um pouco diferente. Ele fala sobre o fim de uma era, não é? Talvez ali.
E ele faz um pouco a diferença dos tempos e o fim de uma era, não é? Ele cita um pouco a questão da volta da possibilidade de um pequeno resto e tal, não sei o que tudo. De modo geral, o que motiva o Senhor, às vezes, tocar em muitos dos momentos nesses assuntos de uma preparação, de uma busca incessante de Deus, e se o Senhor também aí chancela essa possibilidade de uma aproximação de uma nova era, talvez, de um novo tempo. Né? Olha, é o seguinte, a Igreja Católica entendeu como fim dos tempos esse intervalo entre a subida de Cristo, a ascensão de Cristo e o retorno dele. Esse ato, esse intervalo de tempo chama-se fim dos tempos. Inclusive o apóstolo São Paulo se refere a esse período assim como fim dos tempos. Esse intervalo entre a ascensão de Jesus e o seu retorno glorioso no dia do juízo. Compreende bem? Enfim, eu faço sempre um destaque de que eu não gosto de afirmar, segundo as palavras de Jesus, dos apóstolos e algumas profecias, eu não sei se nós estamos no fim dos tempos propriamente ditos, mas estamos numa coisa muito parecida com o fim dos tempos. Então é bom fazer sempre esse destaque, não é? Para de repente não passar a impressão que você virou profeta, que você está recebendo revelações. Sim. Eu não posso afirmar isso de modo categórico, mas que há muitos acontecimentos agora que de algum modo confirmam e se identificam com aqueles acontecimentos que vão preceder o fim dos tempos, isso não resta a menor dúvida. Se é, não sei. Se é, não sei. Bom, feita esta consideração, eu queria lembrar o seguinte, todos nós devemos lembrar do ponto de vista pessoal que há um fim pessoal, há um fim dos tempos pessoal, que acontece do seguinte modo. O dia de hoje me disse em palavras que eu fiquei mais longe do começo, mais perto do fim. Compreendi? E o fato de a configuração, a formatação da vida moderna não nos permite mais pensar nestas coisas. Nós perdemos do horizonte o fim próprio e mais ainda o fim do mundo. Porque com tanta coisa para ver, para curtir, para viajar, para comer, para beber, para sentir, para se distrair, nós nos afundamos numa espécie de grande matrix. Estamos numa grande matrix e nós não consideramos mais o fim das coisas. E o Espírito Santo diz nas Escrituras, considera o fim e não pecarás mais. Então estamos sempre vivendo de uma ilusão, de uma ilusão cumulativa. As pessoas não pensam que o tempo está acabando, mas que elas têm mais tempo ainda para viver. Já viveram, mas tem mais para viver. Não tem mais, tem menos. Tem menos. E nós construímos no tempo a eternidade. Qual é a questão? De que tipo vai ser a tua eternidade? Qual será a condição da tua eternidade? De que tipo será a tua eternidade? Será o fruto da semente que você semeou no tempo. O resultado daquilo que você realizou enquanto estava no tempo. Então, esse é o problema, é um problema muito abordado, por exemplo, nos exercícios de Santo Inácio, de verificar, ao fim e ao cabo, no curso do dia, quantas ações eu fiz que efetivamente tiveram utilidade para salvar, que se ordenaram à vida eterna, que servem efetivamente para acumular méritos ou expiar e penitenciar pecados. Quem está preocupado com isso? E essa é a alma da fé católica. Então a minha insistência, como você deve ter visto aí acompanhado nos sermões, nas homilias que eu faço, é por causa desta razão. Porque eu acredito, porque aprendi a acreditar, recebi da igreja esta fé, vos transmiti aquilo que eu recebi,
que o tempo passa, não é? Todos nós vamos passar por estas realidades: morte, juízo, inferno e paraíso. Os novíssimos. Morte e juízo todos, inferno ou paraíso alguns. Compreende bem? Sim. Esse foi sempre o eixo da pregação católica. Os esforços missionários, os sacrifícios dos mártires, não é? Todo o empenho da igreja, do ponto de vista de envolver, inclusive, não apenas os religiosos, mas até as autoridades, os reis, os príncipes católicos, na conquista de novas terras, para evangelizar, foi por causa disso. Para povoar o céu. Para dar aos homens os meios necessários para se salvarem. E agora, com o que é que estamos preocupados? Com as árvores. Estamos preocupados com a salvação das árvores. Compreende bem? Infelizmente, é com isso que fomos. Nesse buraco que fomos parar. Com o que é que estamos preocupados, não é? Com a nossa realização no tempo tão somente, não é? Uma espécie, o materialismo impregnou de tal modo nossas ações que desapareceu este horizonte de eternidade, não vemos outra coisa a ser, outra meta a ser atingida a não ser a de uma vida cômoda, confortável, não é, com sobra financeira, podendo pagar um bom plano de saúde, podendo comer bem, para garantir que os dias aqui se prolonguem e sejam cheios. E quem de nós sabe, né, quanto lhe resta para viver? Quem de nós sabe? Essa foi toda a sabedoria dos santos. Você pegue as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, né, que agora estão sendo publicadas e republicadas aí, essas meditações diárias de Santo Afonso Maria de Ligório, todas elas nesta linha. Olha para o céu, olha o fim. Está chegando, prepara-te, acorda, levanta-te. Desperta do desmaio, sai da embriaguez. Compreende? E outros tantos, né? Todos estes bons homens. O Padre Pio, agora perto de nós, o Padre Pio também. O que fazia aquele homem, aquele santo? Uhum. A não ser acordar as almas, não é? E falar-lhes: olha, arrependa-te. Ele não sabe, Padre Pio não fazia pregações nem sermões na missa, ele fazia no confessionário para cada penitente, para cada pessoa, no intuito de convertê-las, de fazê-las abrir os olhos para a vida eterna. Agora, muitas vezes, uma primeira reação, o senhor falou uma coisa muito, muito interessante, que, por exemplo, no mundo que estamos não cabe mais isso, porque a gente faz tanta coisa, e muitas vezes a primeira reação é dizer: nossa, mas esse Padre Renato ele é muito duro. E, nossa, mas é muito pesado, não é? Colocando medo nas pessoas e tal. Mas o senhor explicando isso, claro, não deve explicação, mas trazendo toda essa explanação, pelo contrário, não é? Causa alegria ao nosso coração de perceber que existe ali, ainda existem padres preocupados em que a gente ganhe o céu. Pois é, mas então, o que é preferível? Sentir a dureza do sermão, da homilia de um padre, ou naquele tremendo dia escutar Jesus dizendo: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. O que é melhor? Entendeu bem? Quando o misericordioso Jesus pronunciará sentenças definitivas sem apelação, e dirá aos que estiverem à sua esquerda: ide para o fogo, malditos. Então eu penso que é melhor aguentar este tranco agora, do qual se pode levantar, não é? E se endireitar, do que aquele para o qual não vai haver apelação nenhuma. O senhor atende muita gente, provavelmente, em confissão e conversando e tudo. Se nós pudéssemos aqui criar de uma forma improvisada uma mini cartilha para um leigo no mundo atual, buscar o céu, o que o senhor escreveria nessa cartilha que pudesse o leigo ler de uma forma resumida
e entender, se eu fizer isso daqui, eu tenho possibilidades de ganhar o céu. Sim. Então, 3 coisas eu acho fundamentais, sobretudo para esses tempos difíceis, que são as seguintes aqui. Olha, se alguém me disser, padre, qual é o mínimo? A primeira coisa, faz a reconciliação com os 10 mandamentos da lei de Deus. Reconcilia-te com os 10 mandamentos da lei de Deus. Não se pode pensar em nada na vida cristã, nada, absolutamente nada, se não se faz a reconciliação, as pazes com os 10 mandamentos da lei de Deus. Isso é a base, é o fundamento de todas as coisas, não é? Então, inclusive contra esse falso misticismo que aparece aqui e acolá, de gente que acha, né, que a casa começa pelo telhado, por visões, por aparições, não é? Por fenômenos extraordinários, carismáticos. Não, a casa começa pelo fundamento, pelo alicerce, pela base. E a base são os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, primeira coisa, faz as pazes com os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos marcam o caminho da vida eterna. Uhum. Quem quer chegar ao céu, vá pelos mandamentos. Não tem outro caminho, a não ser aquele caminho demarcado pelos 10 mandamentos. Segunda coisa, as 2 fontes de maior cura e de maior libertação para o homem pecador, para o homem fraco, filho de Adão, feito da lama de Adão, estão de modo ordinário no sacramento da penitência e na Eucaristia. Sacramento da penitência e Eucaristia. Então, aquele que quer chegar efetivamente a uma vida configurada de Jesus deve apoiar-se nestes 2 sacramentos, a comunhão e a confissão. E com relação à confissão, não permitir intervalos grandes, mesmo que não haja pecado grave, uma vez por mês pelo menos. Em períodos de tentação mais grave, mais forte, a cada semana. Certo? A comunhão, o ideal seria todos os dias, não sempre pelo menos aos domingos. Com uma boa preparação, uma preparação boa e depois uma boa ação de graças. Certo? E, por fim, uma terna devoção à Santíssima Virgem Maria, que se expressa pela recitação diária do Santo, pelo menos do Santo Terço. Uhum. Pelo menos do Santo Terço. Então, eu penso que é algo acessível a todos, não é nada assim que demande você se ligar a um movimento, a um grupo, fazer qualquer tipo de iniciação. É algo que está aí na ordem do dia, acessível a todos. A prática dos 10 mandamentos, a frequência ao sacramento da penitência e da Eucaristia, e a devoção a Nossa Senhora com a recitação diária do Santo Terço. Seria o básico, o mínimo. Olha só, vamos, antes de passar aqui para o próximo assunto, olha, você vai levar uns brindes para casa. Não faz mal, né? Não, faz bem. Faz bem, os brindes fazem muito bem. E eu quero falar agora da arte sacro, que é a autoridade quando se fala de paramentos litúrgicos. Há mais de 25 anos no mercado, um zelo, um carinho pelas vocações e pela liturgia. Imagina, uma empresa brasileira que já vestiu 2 papas, né? Na Jornada Mundial da Juventude fabricou 20 mil casulas e tem todo um jeito carinhoso e zeloso de pensar cada paramento, inclusive paramentos especiais, numa ocasião especial de diocese, de paróquia, ali, alguma festa centenário e tudo. Inclusive, Padre Renato, tem uma aba lá no site da Arte Sacro, que é a aba para presentear, que é o quê? Eles fomentam que as pessoas busquem lá no site um presente para o padre, para o diácono, para o seminarista, porque muitas das vezes o presente do padre, a pessoa fica meio na correria, e o que é que sobra para dar? Uma toalha. Já ganhou muita toalha, padre? Não. Já muita. Lenço também. Toalha, lenço, caneca
E às vezes vinho, né, também é interessante, né? Mas os padres gostam também de ganhar isso, né? Agora, imagina se você puder ir lá no site da Arte Sacro e escolher. Tem uma aba lá, para presentear. E você vai escolher para presentear o seu padre. Eles vão te ajudar a escolher um presente para o padre. Inclusive, a gente tem uma lembrancinha da Arte Sacro aqui, viu, padre? É um voucher especial que a Arte Sacro envia aqui para o senhor hoje, que é um voucher que, através desse QR Code aqui, o senhor vai comprar lá R$250 do que o senhor quiser, lá no site da Arte Sacro. Então, basta colocar o celular aqui nesse QR Code, uma pessoa já vai falar com o senhor, e lá o senhor vai poder escolher, às vezes, uma estola de confissão, um símbolo, alguma coisa que o senhor queira, fica à vontade. Já tem R$250 para utilizar como o senhor quiser na Arte Sacro, que realmente está aí. Que coisa, né? Arte Sacro, olha, vale a pena. Você que vai presentear um dia um padre, ou o senhor que é sacerdote, já conhece, a maioria já conhece a Arte Sacro, né? Então, vale a pena. E agora eu quero trazer o momento do nosso artesanato Costa, que vai hoje presentear o Padre Renato com uma nova companhia na sua casa. Olha que coisa! Olha, eu penso que, por tantas características da veemência com que o senhor prega, o senhor deve viver muitos combates, como qualquer católico, mas o senhor, como sacerdote e como alguém que busca ali sustentar, então nós decidimos, junto com o Artesanato Costa, enviar essa imagem de São Miguel para que o senhor possa usar na sala de trabalho, na casa, como o senhor achar melhor. E o Artesanato Costa, que é sempre uma beleza naquilo que faz, e não é fake, é do senhor de verdade. Não é fake. Se eu vou segurar, no final eu já levo comigo e ninguém vai tirar da mão. Mas que maravilha. Essa daqui, como você já conhece, é uma imagem semelhante à que tem no Monte Gargano. E você pode também, de acordo com a sua devoção, acessar o site, o Instagram do Artesanato Costa, que faz um trabalho sensacional. Porque, padre, imagem deve nos levar a rezar, né? Para nos ajudar a se conectar com Deus. E o Artesanato Costa é sempre um capricho, né? Sim, que eles fazem, né? Sim. Bem perto da perfeição, com grande realismo. Vale muito a pena. Sim. Então tá aqui, hoje o Padre Renato vai levar São Miguel para casa. E você que está aí, acesse o site, o Instagram, fique à vontade e conheça. Peça também na sua casa uma imagem do Artesanato Costa. Vamos lá. Ô padre, vamos aqui ser um pouco intrometido, não é? Eu imagino que devem existir grupos de WhatsApp, de padres e tudo, não é? Um exemplo, quando se vê aquelas notícias da igreja na Alemanha, e alguns outros lugares também na Europa, que alguns levantam, é à beira de um cisma, não sei o quê, estão sendo alertados, mas parece que está sendo era para ser um pulso um pouco mais forte. O que é que entre o clero se fala, pelo menos aqueles que o senhor convive e conversa? O que é que de modo pessoal o senhor vivencia, pensa, caracteriza diante dessas situações que a gente tem visto hoje na igreja? Olha, eu já conversei sobre a situação com relação a não apenas, né, daquilo que está em curso, o caminho sinodal alemão, mas o que está sendo preparado para a igreja no seu conjunto, para a Igreja Universal. Os padres com quem eu falo estão preocupados. Estão realmente preocupados, não é? Há uma série de questões
que não podemos debater aqui agora, são Sim, complexas, são abrangentes, precisaria se fazer um debate, né, uma mesa redonda, aí, inclusive com outras pessoas, para podermos aprofundar os diversos aspectos envolvidos na questão. Mas é preciso, eu penso que seria a hora dos fiéis se prepararem, não é, para se fazerem ouvir. Uma vez que está dito, uma vez que o documento preparatório do sino diz que o Espírito Santo fala pela boca dos fiéis. Então, os fiéis precisam se preparar para se ouvir de modo particular quando questões inegociáveis começarem a ser negociadas. Quando questões pertinentes à moral e à fé revelada, a tradição, começarem a ser negociadas. Inclusive, peço a sua permissão para fazer a sugestão da leitura deste livro do Sr. Júlio Loredo e do Sr. José Antônio Ureta, O Caminho Sinodal, uma caixa de Pandora, que com 100 perguntas e 100 respostas, esclarece todos os aspectos do sínodo, do documento preparatório, das pessoas envolvidas, das comissões, e que pode, enfim, dar um suporte, uma boa base para a gente entender o que está por vir e como poderemos nos fazer ouvir. Seria isso, então. Eu já ouvi falar que se aconteceu uma tentativa de um sínodo na Alemanha, meio que diante de uma frustração se adaptou para aquele primeiro da Amazônia e talvez alguma coisa caminhou e agora se prepara algo maior, mas que ainda com base daquela primeira tentativa. Uhum. Existe uma ligação? O senhor prefere abster-se de falar ou o que eu estou falando não tem nada a ver? Então, não, a questão da sinodalidade, ela envolve a igreja inteira. A questão é a seguinte: o sínodo não será um momento que vai com começo, meio e fim. Certo. A igreja, não é tipo um concílio, por exemplo. A igreja viverá em estado de sinodalidade, em estado de permanente reforma e adaptação. Compreende bem? Mas isso é algo inaudito. Isso é completamente... nunca se viu isso. Então, é algo que vai nos colocar numa espécie de areia, né? De areia. Você não tem mais aquele caminho sólido calçado com as pedras da tradição, mas da areia da opinião de grupos e de maiorias influentes dentro da própria igreja. Esse é o problema. Mas, aqui com relação... eu faço a sugestão da leitura do Caminho Sinodal, uma caixa de Pandora. Isso vai ajudar bastante as pessoas a terem clareza. E uma vez que o próprio documento do sínodo diz que o Espírito Santo fala pela boca dos fiéis, então, evidentemente, todos os fiéis deverão ser ouvidos. Também aqueles que têm, com razão, algum tipo de preocupação. Diante de uma possível diante de uma possível mudança ou adaptação, entre aspas, ou até mesmo adequação à realidade que seja resultado de um caminho sinodal, como que um católico ele deve olhar para si e caracterizar que ele continua no caminho correto? Aonde está a linha em dizer assim: eu estou com a igreja e não abro mão, eu estou com a verdade e não abro mão? Um leigo, ou um católico em geral, que se preocupa com isso. Nossa, mas se alguma coisa mudar, como o senhor fala, princípios inegociáveis, que podem chegar a ser negociáveis. Qual seria a lâmpada acesa para que a gente olhe: o caminho que eu vou seguir é esse daqui e eu estarei na verdade de Nosso Senhor? O Catecismo da Igreja Católica. Certo. Está ali. O Catecismo da Igreja Católica, que não pode
ficar nas prateleiras das livrarias católicas, nem nas estantes das casas dos que se dizem católicos, mas que deve ser estudado e aprofundado para que, como diz a Escritura, cada um saiba dar a razão de sua fé. Por que crê assim, porque não pode crer de outro modo, porque faz assim e porque não pode fazer de outro modo. Então essa segurança que nós precisamos está consignada no catecismo, que compendia tanto toda a interpretação que a igreja faz das escrituras sagradas, não é? E essa interpretação que está ali na tradição, o modo como a igreja sempre acreditou. O critério é o critério de São Vicente de Lérins, né, para situações dessa natureza, quando se chega a crises dessa envergadura, o critério é este aqui: acreditar em tudo aquilo que sempre foi acreditado por todos em toda parte. Olha que coisa. Esse é o critério católico. Ah, mas o que eu devo acreditar? Mas ali é o bispo que está falando, é o Papa que está falando, e não sei, aquela assembleia se reuniu democraticamente, a maioria. Maioria não faz verdade. A maioria faz a verdade nas democracias. Entendeu? A maioria mandou Nosso Senhor Jesus Cristo para a cruz. A maioria que estava no pátio do quintal, lá do pátio da casa de Pôncio Pilatos, mandou Nosso Senhor Jesus Cristo para a cruz. O número não faz a maioria. O nosso critério é aquele critério dado por São Vicente de Lérins, no Comonitório, que diz, não é, em situações assim, rejeitar as novidades e só admitir aquilo que foi acreditado sempre, por todos e em toda parte. Compreende? Esse critério está ali esmiuçado, explanado nas teses do catecismo católico, do catecismo da Igreja Católica. Então, a melhor atitude na atual conjuntura seria voltarmos à mesa de estudo com o catecismo aberto. Uhum. O senhor tem uma certa proximidade ou devoção às aparições marianas, de uma forma geral, ou escolheu algumas para que tivesse uma aproximação maior? Como que é? Olha, eu estive em vários lugares de aparições marianas, não tinha nem feito esse projeto, mas eu conheci a Guadalupe, no México, eu conheci a Medalha Milagrosa em Paris, eu conheci Lourdes, eu conheci Fátima, eu fui ordenado sacerdote em Aparecida, na Basílica, ali, no Santuário de Nossa Senhora. Então, eu sempre tive esta ligação com estas manifestações de Nossa Senhora. Mas as que me despertaram interesse foram as de Fátima. Foram as aparições sobre as quais eu mais me debrucei, mais estudei. As aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917. Uhum. As pessoas, no geral, ficam muito atraídas pelo segredo, né? Pela revelação. O ser humano, em geral, ele gosta disso, né? E tudo. Mas, às vezes, aquilo que se pede à aparição é até um pouco mais majestoso, ou o sumo de tudo está ali, e nem tanto naquilo que as pessoas chamam do segredo revelado, do primeiro, segundo, terceiro segredo, não é, padre? Ou o que o senhor pensa? O senhor, não, acho que tem muita importância essa questão desse segredo que foi revelado e tal, não sei o quê, desse mistério todo, ou acredita que o sumo estaria naquilo que se pede à aparição e não simplesmente no segredo que as pessoas esperavam que fosse revelado em si? Então, toda uma coisa curiosa, nós temos que relacionar as aparições com os momentos históricos para entendê-las. Sim. Para não achar que é uma espécie de capricho do céu, né? De repente, Nossa Senhora diz, não, vou dar um passear pela terra, dar um passeio lá. Fazer uma luz bonita no céu, né? Exato. Todas as aparições estão ligadas com situações graves, tanto do ponto de vista do que se dá na igreja como no mundo. Certo. Então a gente tem que contextualizar as aparições para entender
a gravidade e autoridade daquilo que vai ser, daquilo que está contido nas revelações, naquilo que é dito pela Virgem Maria. Compreende bem? Com relação às aparições de Fátima, por exemplo, o mundo não é mais o mesmo depois de 1917, porque foi o ano da Revolução Comunista, a respeito da qual Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, como de fato espalhou. Como de fato espalhou. Nós brasileiros, que o digamos, compreende bem? Então, ela vem também porque algo está falhando do ponto de vista da vigilância e da ação profética da igreja, dos pastores, que muitas vezes adormecem, silenciam, calam, não se fazem mais ouvir. Então, como boa mãe que desperta, vem acordar os filhos numa situação de perigo iminente, ela vem exatamente para isso, para fazer os filhos acordar. Essas coisas que a Virgem Maria disse está dentro do carisma pastoral, né? O carisma dos pastores, papa, bispos e sacerdotes, contém, né? Deixa eu ver se eu me faço entender. Os pastores da igreja, pela ordem, pelo sacramento da ordem, têm este faro para discernir, como gostam de dizer, os sinais dos tempos e alertar o rebanho dos perigos que corre. Mas às vezes ficam inertes, apáticos. Então toda aparição ela é suplementar, ela vem em ordem a fazer uma espécie de suplemento, né? de fazer o que alguém deveria estar fazendo e não faz. Compreende? Não deveriam acontecer, porque nós já temos o Evangelho. Nós temos a autoridade magisterial da igreja. Os pastores têm o carisma da profecia, têm o carisma pastoral para discernir os perigos dos tempos e alertar as almas, mas não fazem. Então é preciso esta intervenção extraordinária do céu para suprir esta carência, este vácuo, em ordem a alertar as almas, né? Porque é um fenômeno desse, quando o céu se abre, né? E começam a acontecer, como foi em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, o milagre do sol, diante de 70 mil pessoas, inclusive diante dos inimigos da igreja que estavam lá, em nome de desmascarar a fraude, e que viram o milagre do sol, não é? Estas coisas acontecem exatamente como uma assinatura do céu, não é? Debaixo daquilo que a Virgem está falando, daquilo que das mensagens que a Virgem trouxe. É muito sério. Então, às vezes as pessoas, quando ouvem a notícia de uma aparição, já se enchem de curiosidade. Onde é? Quero ir ver. Mas nós deveríamos nos encher sim de preocupação, de temor. Algo vai muito errado para demandar do céu esse tipo de intervenção. Compreende? É isso. Interessante essa abordagem, viu? Muito interessante mesmo. E aí, minha filha, como estamos por aí, vamos nos preparando aí para umas perguntas que eu guardei aqui para os finais. Ainda temos aí um tempinho para a gente conversar. Eu quero muito agradecer a Sabatini Camisetas, que aqui hoje eu estou de ave cheia de graça, e você pode acessar aí no site ou no Instagram das Camisetas Sabatini, inclusive camisetas personalizadas para festas de padroeiro, algum evento que você vai ter. As Camisetas Sabatini, elas fazem muito bem feitas, né? E eu quero agradecer ao seu Juca e a dona Gracinha que fizeram essa batina para mim. Muito obrigado, seu Juca, dona Gracinha, pela batina. Que maravilha! Seu Juca e dona Gracinha. Dona Gracinha. Seu Juca e dona Gracinha. Que maravilha. Então tá aí, olha, o site das Camisetas Sabatini. Depois a gente traz o site do seu Juca e da dona Gracinha.
E aí você pode ir lá escolher a estampa que você achar melhor. E eu vou dizer uma coisa para você, realmente vale muito a pena, muito confortável. Eu sempre digo, né? Imagina a pessoa sair de casa com algo que nos leva para Deus, a pessoa olhar para você e lembrar de Deus através do que você está vestindo. Isso é muito interessante. E o outro ponto importante é que você considere preparar aí para uma peregrinação com a obra de Maria. Nós estamos nos preparando agora em outubro, vamos gravar o primeiro Santo Flow na estrada. Estaremos indo para o Congresso Internacional Mariano, em Portugal, em Fátima. Estaremos lá agora próximo dia 26 de outubro até o dia 2 de novembro. Estaremos com a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, também o Padre Fábio de Mello vai estar por lá, o Márcio Mendes, e vamos gravar vários vídeos mostrando como que é a qualidade, o serviço, a espiritualidade de uma peregrinação como a obra de Maria. E várias oportunidades você tem agora para o próximo ano, viajar para a Terra Santa com o Frei Gilson. Tem viagem para 2025 que está custando 25 parcelas de R$400, R$10.000 para ir para a Terra Santa com tudo pago. Imagina, está um preço muito especial. Então, acesse aqui, está aqui para você tudo que você precisa saber. Vale a pena considerar fazer uma viagem com a obra de Maria, que você já sabe mais do que viagens, encontros com Deus. Ô padre, o senhor falou sobre a reconciliação com os 10 mandamentos. Porém, o senhor deve receber na paróquia muitas pessoas que acabam sendo impedidas de uma possível reconciliação. Por exemplo, os casais de segunda união, quando se fala do pecar contra a castidade, diretamente ele está num pecado de situação, como diz a igreja, não é? Como que o senhor trata esses casos na realidade paroquial e quais os caminhos para essas pessoas que, por pecado de situação, não enxergam ou não têm uma possibilidade de reconciliação com alguns dos mandamentos da lei de Deus, e como que fica o caso delas? Pois é. Então, aí há um limite objetivo, não é? Se alguns casos, em alguns casos o casal, é raro acontecer, o casal aceita viver uma vida de castidade. Como moram, sim, mas sem viver, sem ter relações conjugais propriamente ditas, não é? Então, a gente acompanha o caso e pode liberar, ele se confessa e o acesso à comunhão é liberado, mas não é todo mundo que se dispõe a esse tipo de coisa, já estão há muito tempo juntos, não é? Tem filhos, constituir uma nova família, mas há um limite objetivo, que o sacramento da penitência não tem como suspender, né? Não posso absolver de qualquer modo sob pena de abusar do sacramento e dar uma absolvição nula, não é? O caminho seria esse, de que o casal vivesse, na medida do possível, né? Numa situação num estado de castidade, né? Num estado de castidade. Inclusive para evitar qualquer tipo de escândalo, que as pessoas não sabem. Então a gente recomendaria que eles comunguem num outro lugar onde não são conhecidos, para evitar qualquer tipo de escândalo. Esse seria o caminho. Não sendo possível isso, eles ficam interditados. Não há como dar a comunhão nem a absolvição sacramental. E como que na visão, na opinião do senhor, que é sempre muito clara, e como que se acompanha esses casos, no caso paroquial do senhor, né? No caso, assim, como quando chega e aqueles que acabam não levantando essa possibilidade de vivência da castidade e tudo. Sim. Olha, as pessoas devem se sentir amadas, né? Primeiro, evitar qualquer tipo de referência à pessoa que dê publicidade ao estado no qual ela vive, no qual ela se encontra.
não é? Acolhê-la, até porque o mandamento da igreja diz que as pessoas devem assistir à missa, não comungar nela. O mandamento diz que as pessoas devem assistir à missa. Os mandamentos da igreja. Assistir missa nos domingos e dias santificados. Não diz que a gente deve comungar em todas as missas. Então, a assistência à missa continua obrigatória, mesmo para os que estão impedidos. Então, alguém poderia dizer, não, mas eu tenho um limite, vivo em situação... Eu não vou à missa, então eu não posso comungar. Não, isso está errado. Porque o mandamento da igreja diz que você deve assistir à missa, não comungar nela. Prevendo que há pessoas que objetivamente não vão poder comungar. Aqui, eu cometi um pecado grave, meu Deus, estou em estado de pecado grave, não posso comungar, então não vou à missa. Isso não existe. Você estaria juntando um pecado a outro. Então a obrigação da assistência à missa é para todos, não importa o estado no qual se encontrem. Tá certo? Devem ser sempre acolhidos, sempre bem tratados. Eu tenho casos assim, né? Tenho casos assim. E posso até ir mais longe, né? Às vezes aparece lá um casal de rapazes que assistem à missa. Eles nunca, eu sei da situação na qual eles estão, eles vivem. Nunca tocaram no assunto comigo, mas a gente sabe, não é, na situação. Eles não comungam, mas assistem à missa e são bem acolhidos, me cumprimentam, os tratam muito bem, sem problema nenhum. Então, esses limites não podem, essas coisas que a gente não pode resolver de modo imediato, não devem ser motivos para qualquer gesto que denote falta de caridade, exclusão nesse sentido, né? Não, sai daqui, você não presta, você não serve para este grupo de perfeitos. Isso não pode ser. O senhor está há quanto tempo lá na paróquia? Na atual? Nesta atual estou há 13 anos. Olha que coisa, que maravilha. Já há muito tempo, né? Já, mas hoje já não ajuda no seminário, né, na formação do seminário? Não. Eu acompanho as congregações marianas do Estado de São Paulo, sou diretor das congregações marianas do Estado de São Paulo e cuido tenho a paróquia e faço esse trabalho também nas redes sociais. Nas redes sociais. Que maravilha, que tem sido um trabalho muito bom, as pessoas estão acompanhando, estão divulgando, e é algo realmente muito interessante. E para você que ainda não conhece, no YouTube Padre Renato Leite. Isso. Meu canal Padre Renato Leite. E no Instagram também. Não, eu não tenho, mas algumas pessoas abriram lá e ficam colocando cortes das pregações. Como é que se diz? Os que me ajudam são voluntários, tenho uma série de compromissos e trabalhos, eu não quis sobrecarregá-los, não é? Com esta questão, porque isto tudo você sabe por experiência, dá muito trabalho, demanda muito tempo, e até do ponto de vista da minha vida como sacerdote, da questão da vida espiritual, de oração, não quero me envolver além do necessário para não tirar tempo do tempo que eu preciso para rezar, para me preparar, para estudar. É melhor fazer menos e fazer bem. É verdade. Uma curiosidade, o que reza de forma ordinária um sacerdote? Que, pelo menos, transparece que gosta de rezar. Rezar a missa e o ofício divino, né? Tem que rezar. A Santa Missa e o ofício divino, as horas canônicas, a liturgia das horas. Certo. E aí, como acessório, o terço... Acessório não. O terço... Sim. O terço não é obrigatório, sim. Mas é muito recomendado. Certo? Alguma leitura espiritual? Diária. Ela acompanha aí, não é? Olha, um livro... Imitação de Cristo? É a Imitação de Cristo. Eu não me separo dele. São Inácio de Loyola, que acrescentou nas meditações dos exercícios a imitação, dizia que a imitação era o livro mais importante do mundo depois dos evangelhos. É verdade. E realmente,
Eu também tenho a prática de sempre fazer a leitura da imitação de Cristo. Dom Henrique, desde os 9 anos de idade, né? Eu posso contar, amor? Não. A história? Posso, né? Só fora do ar? Voto de silêncio? Não. Não, agora eu vou ter que contar, né? Não posso. Mas o Dom Henrique, desde os 9 anos de idade, ele, na torre da igreja, ele levava o livrinho e ficava fazendo a leitura da imitação de Cristo, desde os 9 anos de idade. E nos seus últimos, quando ele faleceu, sempre esteve lá ao lado da cabeceira, ali pertinho, a imitação de Cristo. É um livro que parece que se renova, não é? Ele tem uma mística diferente, não é? O livro da imitação. A verdade não tem idade e não fica velha, então. A verdade não tem idade e não envelhece nunca. Padre, vamos aqui para os finais da nossa conversa, né? Já estamos a 1 hora e um pouquinho, filha, já aí? Olha que coisa, passamos do combinado, né, Padre? Mas vamos lá. Qual o caminho hoje que nós temos para, mesmo diante de algumas situações que nos preocupam, não perder a esperança e a alegria e o gosto de viver como católico, de viver com Deus, né? Existe um perigo da gente olhar ao nosso redor e às vezes querer largar tudo, abandonar tudo. E como devemos trabalhar de forma interior, trabalhar como cristão, para que a gente permaneça firme nesses tempos em que estamos vivendo, Padre? Olha, vamos rememorar a noite mais solene deste ano, que foi a noite da Páscoa, do sábado, a noite da vigília pascal do sábado para o domingo de Páscoa, quando no início da liturgia o sacerdote, ao abençoar o círio, dizia: Cristo ontem, hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo tem o tempo todo e todo o tempo nas mãos dele, é o Senhor de todos os tempos, não importa que tempo. O tempo favorável ou desfavorável, ou que sopra suave, ou que manda sobre nós um furacão, uma tempestade, pouco importa. Então, esta deve ser a nossa confiança. Me chama muito a atenção uma cena que se deu por ocasião da paixão de Jesus, quando chega a comitiva mandada de soldados mandada pelos sumos sacerdotes para prender Nosso Senhor, que já estava ali com os apóstolos no Jardim das Oliveiras, e Jesus pergunta: quem buscais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E Jesus responde: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, eles caem. Então Jesus, Nosso Senhor, ali quando ele começava a entrar no mistério da sua paixão, portanto, naquelas horas mais terríveis, mais amargas e mais escuras, ele dá um sinal aos apóstolos de que ele tem tudo nas mãos. Por jogar, com uma palavra, derrubar todo mundo. Uma palavra derrubou todo mundo no chão. Compreende bem? Jesus, Nosso Senhor está nos visitando através, o Cristo que nos visita muitas vezes através de luzes, não é? De brisas suaves, agora nos visita por esta noite escura, nesta sombra, nos visita mas é sempre Ele, é sempre Ele. Quando pensaram que era um fantasma que vinha a caminho, andando sobre as águas do mar da Galileia, e começaram a gritar os apóstolos, como fazemos hoje, estamos gritando. Sim. O que Jesus disse? Não temais, sou eu. Sou eu. Ele sempre está... Eis que estarei convosco todos os dias. Todos, não alguns dias, não algumas épocas,
não em algumas, todos os dias até a consumação dos tempos. Pronto. Isso deve bastar para alguém que tem fé. Compreende bem? Veja o peso que os acontecimentos produzem nos nossos sentidos a ponto de pressionar a nossa fé, deixá-la do lado de baixo. Então a gente tem esta tendência de avaliar, de aquilatar as coisas pelos sentidos, pelo impacto, pelo choque que os sentidos sofrem dos acontecimentos que vão se seguindo, e não deve ser assim. Não é? Nós olhamos pela fé, e pela fé vemos o triunfo de Nosso Senhor e do Imaculado Coração de sua Mãe. Isso deve nos bastar. Muito bom. Olha, eu quero agradecer ao Centro Universitário Católico Unítalo, Ítalo Brasileiro, que nos acolhe aqui, o Estúdio do Santo Flor. A nossa casa em São Paulo fica aqui em Santo Amaro, no Centro Católico Ítalo Brasileiro. Inclusive, se você deseja uma graduação bem feita com princípios católicos, pós-graduação, procure o Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Aqui tem um colégio de ensino médio também, que é o Liceu, que é um colégio extraordinário. Aqui tem uma paróquia aqui dentro, com várias missas por dia, todo um trabalho pastoral de evangelização nessa universidade, que é a Casa do Santo Flor, aqui em São Paulo. E vale a pena você conhecer, inclusive cursos de EAD. Você vai lá no site Ítalo Brasileiro, você vai ter a oportunidade de aprender tudo com muita qualidade e com princípios católicos, tá bom? E também convidar você, inclusive convidar o Padre Renato um dia para ele conhecer a nossa cidade de São Miguel Arcanjo, que está construindo um dos maiores complexos dedicado a São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo, a 180 quilômetros daqui de São Paulo. Uma igreja semelhante ao Monte Gargano, um grande pavilhão devocional, e uma estátua de São Miguel, que vai ser a estátua católica maior do mundo. Já está sendo construído, como você está vendo aí, o projeto vai ficar belíssimo. Já iniciou a construção da estátua, do pavilhão devocional. Uma estátua de 69 metros. Imagina, são um Cristo Redentor em cima do outro, para você ter ideia do tamanho, né? Um prédio de 20 andares, em média. E vai ter um elevador que nós vamos poder subir no peito de São Miguel Arcanjo. Então, realmente, um lugar que tem todo um histórico. Eu queria convidar você aí no site da Basílica de São Miguel Arcanjo, todo o histórico de uma aparição documentada de São Miguel Arcanjo na Revolução de 1932. Essa história eu vou contar depois para o Padre Renato para conhecer. Vale a pena. São Miguel aparece para cessar a guerra, não é? E documentado, é algo muito especial. Vale a pena você conhecer. Tem toda a história lá no site, tudo bem detalhado, mas está aí o número para você ser um devoto de São Miguel Arcanjo, ajudando a essa obra. Imagina, essa obra ser erguida com a sua ajuda. Você deixar uma marca do céu aqui na terra através da sua contribuição. Tá bom? Está aí o número. Eu vou deixar aqui com o Padre Renato Leite também o meu livro que conta a minha história, a minha convivência com Dom Henrique. Um dom especial, a vida de um bispo mudou a minha história. E aí tem curiosidades daquilo que nós vivemos juntos, o nosso dia a dia. Está aí também, o senhor vai ter a oportunidade de, quando tiver um tempinho, fazer a leitura. E isso aqui é para o senhor tomar um cafezinho em casa e lembrar da gente, quando for tomar um cafezinho, um leitinho quente, um suco, a tradicional caneca daqui do Santo Flor, que é fornecida pela Santa Mania. Olha aí, tá aqui, ó. Pessoal, novidade. Quer ter uma caneca dessa do Santo Flor na sua casa? Tem até a garrafinha, amor. Corre aí, traz a garrafinha também. A garrafinha do Santo Flor. Vai lá no Instagram Santa Mania Personalizados e você pode pedir, que eles estão autorizados para comercializar a caneca do Santo Flor e também as garrafinhas do Santo Flor, como quiser. Imagina, tem uma aí na sua casa, você que gosta do trabalho aqui do Santo Flor, vai lá. Santa Mania é o lugar que você vai conseguir ter uma caneca do Santo Flor. E essa daqui o Padre Renato vai levar para tomar um cafezinho, um leitinho, alguma coisa assim parecida, como ele quiser. Padre, eu quero agradecer a generosidade do senhor estar aqui conosco e espero que a gente se encontre mais vezes em outros momentos. Muito obrigado. Eu agradeço, Guto, e a sua esposa a oportunidade de poder falar aos inscritos no seu canal.
Espero que tenhamos feito algum bem, Muito bom. né? Dado luzes aí. E pedimos as orações daqueles que vão nos acompanhar, que vão assistir a esta entrevista, não é? Rezem pelos sacerdotes, meus queridos irmãos e irmãs. Os padres têm uma tarefa decisiva com relação ao futuro da igreja e do mundo, né? Rezem para que os sacerdotes possam cumpri-la bem, se tornando eles mesmos imagens vivas de Jesus Cristo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Vamos terminar com uma bênção? Sim. E a você que esteve conosco, eu quero agradecer de coração. Quero lembrar que a partir de agora, terminando essa conversa, você pode assistir no YouTube, desde o começo. A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Os trechos você acompanha no Instagram, Kawaii, TikTok. Em todos os lugares aí um pouco dessa entrevista, dessa conversa, você vai acompanhar aqui no nosso Santo Flow. Vamos para a benção final. E não esquece, se não acompanha ainda, vai lá no YouTube, Padre Renato Leite. Você vai ter a oportunidade de acompanhar sempre lá as pregações, as homilias. Vale muito a pena. Vamos para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, ó Pai, para esta vossa família, pela qual vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, não hesitou a entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a Obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com Frei Gilson inclusive. Também Frei Gilson, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por $2.480, você pode passar o Natal aonde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda. Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de R$10.000, 25 parcelas de R$400. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flow vai estar lá também gravando o Santo Flow na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a Obra de Maria. Entre em contato, tá tudo aqui, WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da Quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado. Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian,
Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Zulene Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro, Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu descerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida.